Dando sequência à nossa Masterclass Próteses Provisórias, eu quero apresentar um caso clínico para vocês de uma prótese parcial fixa provisória, em que utilizamos a técnica da moldagem prévia a partir de um enceramento diagnóstico, utilizando a resina bisacrílica. A resina bisacrílica comumente é utilizada para a confecção de mockups, que são restaurações teste, para que nós possamos, a partir de um enceramento diagnóstico, obter a anuência do paciente para a realização do tratamento. Entretanto, essa resina bisacrílica também pode ser utilizada na confecção de restaurações provisórias, otimizando o tempo para a obtenção desses provisórios. Então, uma prótese provisória simples e efetiva pode ser obtida a partir de um molde em alginato ou silicona, tomada sobre dentes pilares, antes de serem preparados com brocas. Para a aplicação dessa técnica, é necessário que o dente em questão apresente uma forma anatômica que, ao ser reproduzida na prótese provisória, atenda aos requisitos estéticos, biológicos e funcionais, e poderá ser aplicada para dentes posteriores e também para dentes anteriores. Nesse caso clínico, o paciente nos procurou para reabilitar o seu sorriso, pois apresentava a ausência, a agenesia dos incisivos laterais. Esse paciente esteve em tratamento ortodôntico por um período de 8 anos. Ele solicitou à ortodontista que finalizasse o tratamento pelo longo tempo que ele já se encontrava nesse tipo de intervenção. Então, a ortodontista ela priorizou o alinhamento dentário em relação à linha média do paciente. Entretanto, nós tínhamos outros problemas estéticos, principalmente em relação aos espaços que tínhamos para reabilitar os incisivos, como nós vamos ver um pouquinho mais à frente desse caso clínico. Então, nós realizamos as fotografias, fazemos a análise extraoral, fazemos o molde, né, a moldagem, confeccionamos o molde, a partir desse molde é confeccionado um modelo sobre o qual é feito o enceramento diagnóstico, certo? E, como nós vamos ver adiante, esse enceramento diagnóstico ele é pautado a partir de um planejamento extraoral, onde a gente avalia as linhas, né, a linha média, a linha de Fox, as proporções faciais do paciente, a forma do seu rosto e todas as suas proporções, para que, a partir dessas informações, nós possamos realizar um enceramento com características que possam se harmonizar com as características biotipológicas do nosso paciente. Então, aqui nós avaliamos a curva do sorriso do paciente, né? Que era uma curva favorável, paralela ao lábio, uma curva ascendente paralela ao lábio inferior do paciente. E aqui, avaliando de forma intraoral os espaços e os dentes remanescentes, onde observamos que a largura dos incisivos centrais eram diferentes e também o seu comprimento. Mas o grande problema desse caso clínico é que os espaços edêntulos, os espaços
entre os incisivos centrais e caninos eram bem diferentes, no lado direito e no lado esquerdo. Então, no lado direito eu tinha uma avenida, 6,25 milímetros de largura, e no lado esquerdo, o espaço entre, a largura entre a distal do incisivo central esquerdo e a mesial do canino superior do lado esquerdo era de apenas 4,9 milímetros. Então, como equalizar esses espaços de forma que esteticamente se harmonizasse uma prótese a tal ponto que não se notasse uma discrepância maior desses dentes, da largura desses dentes. Então nós tínhamos que criar uma ilusão de ótica. E para isso teríamos que fazer compensações em relação aos preparos dentários. Então, fizemos o planejamento virtual de como nós gostaríamos de finalizar o caso, porque a gente sempre deve começar qualquer caso diagnosticando e planejando, tendo a noção de aonde a gente quer chegar no final. Fazemos os preparos controlados. Para isso, eu sempre utilizo guias de silicona para que eu possa avaliar se o desgaste foi suficiente para nós podermos ter espaço para um material restaurador cerâmico final. Os preparos sendo confeccionados com broca de alta rotação, aqui, na verdade, já fazendo o acabamento com um multiplicador de velocidade. Notem a presença de um fio retrator, que é importante para que eu possa visualizar o término e possa também proteger o tecido gengival de injúrias durante esse procedimento. Após a realização do preparo com a broca de alta rotação e também o acabamento, nós, com um disco Soflex, removemos os ângulos vivos desse preparo, arredondamos esses ângulos, que vão nos facilitar, após a realização do molde, a confecção de um modelo em gesso, cujos ângulos não venham a fraturar. A partir daquele encerramento diagnóstico, nós construímos uma guia, uma muralha em silicona e levamos a resina bisacrílica aos espaços correspondentes dos dentes. Aqui nessa situação, nós fizemos duas próteses parciais fixas separadas. Uma de incisivo central a canino, do lado direito, e outra de incisivo central a canino, do lado esquerdo. Alguém poderia me perguntar, mas professor, por que não foi feito um implante nessa situação? Na verdade, como havia comentado com vocês, a finalização ortodôntica não contemplou o correto posicionamento das raízes dentárias, o que inviabilizou a colocação de implantes. Além disso, mesmo que utilizássemos implantes de menor diâmetro, a resolução protética e estética não seria favorável. E além disso, o paciente não queria se submeter a esse tipo de intervenção cirúrgica. Por isso, foi a opção realizarmos próteses parciais fixas para a solução desse caso. Então, aqui, as próteses parciais fixas provisórias, feitas com resina bisacrílica finalizadas e prontas
para a realização da sua cimentação em boca. Para a cimentação das próteses provisórias, nessa situação, utilizamos um material cimentante de hidróxido de cálcio incolor. Esse material se diferencia dos outros cimentos provisórios porque não interfere na estética final em relação à cor das nossas coroas temporárias. Muitas vezes, quando utilizamos cimentos provisórios tipo hidróxido de cálcio convencional ou à base de óxido de zinco eugenol, eles têm uma tonalidade que puxa mais para um amarelado e que acaba interferindo com a tonalidade do acrílico e prejudicando a estética desses provisórios. Então, a situação inicial, provisórios confeccionados, e isso já nos dá tranquilidade para que na próxima etapa nós possamos fazer a moldagem e dar sequência à realização das coroas finais em cerâmica.